Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. Ouvintes aqui do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. E hoje o terceiro destaque é o meu. E aí eu guardei aqui esse momento para falar a respeito do Paulo Gustavo e da morte dessa pessoa tão querida, não é? É impressionante a comoção de tanta gente, das mais diferentes idades, do mais diferente tipo de consumo de humor com a morte do Paulo Gustavo. E aí o que eu queria dizer é o seguinte: é muito difícil fazer humor, muito difícil, muito. A gente tem acompanhado aqui como a quantidade de humoristas que surgem é desproporcional à quantidade de humoristas que fazem sucesso. Por quê, não é? Fala, Gi. Aumentar o meu microfone. Será que melhorou agora? Tá aqui no máximo. Tá bom. Obrigada. Questões técnicas aqui. Rádio ao vivo é assim mesmo, como diz o poeta, não é? Em relação ao Paulo Gustavo, queria dizer o seguinte. É muito difícil que um humorista faça sucesso. Por quê, não é? Porque são tantos os fatores que vão ali se afunilando até a pessoa chegar num momento de carreira consolidada, como havia chegado o Paulo Gustavo tão jovem. Acho que a pessoa tem que nascer com algum tipo de talento para isso, tem que gostar da coisa. Isso basta? É claro que não. Esse é o primeiro passo. Você tem que ter alguma veia artística. Depois disso, você tem que ter uma família que te acolha dessa forma. E nem sempre isso acontece. Às vezes, essa veia artística não é bem acolhida ali na estrutura familiar. Mais do que isso, a criança tem que receber auxílio de informação, de formação, de professores, de escola, para poder desenvolver aquilo. E aí já vai afunilando. Depois disso, o menino já mais velho tem que manter a vontade de trabalhar com esse conteúdo artístico. E vai passando o tempo, e vai afunilando, e vai seguindo a formação. Depois, mais tarde, essa pessoa tem que ser acolhida pelo mercado. Ela tem que ser vista como alguém que pode entregar alguma coisa. No mercado difícil, principalmente para quem está começando, é restrito, paga mal, faz com que muita gente desista. E aí mais um passo é dado rumo ao sucesso. Depois disso, essa pessoa ainda tem que cruzar com profissionais que o acolham e que vejam nele a potencialidade para se transformar em alguma coisa além daquele começo de carreira. Isso tudo a pessoa tem que entregar, e tem que se desenvolver, e tem que manter essa vontade, e tem que gostar do que faz. E vai passando o tempo, e vem os tropeços, vem os fracassos, vem os sucessos, e vai indo, a pessoa vai evoluindo, vai entendendo de que forma o consumo de humor no Brasil hoje é feito, até chegar nesse ponto em que chegou o Paulo Gustavo. Não é para qualquer um. É por isso que hoje, nesse momento aqui da Covid, né, que a gente fala tanto sobre isso, mas tanto, até exaustão, o que a gente às vezes não lembra é que essa doença terrível está ceifando talentos. Queria aqui primeiro manifestar a nossa solidariedade com a família do Paulo Gustavo, mandar um abraço para os milhões de fãs que ele tem em todo o Brasil, agradecer a ele por ter feito tanta gente dar risada, esquecer dos problemas, aquele riso fácil, gostoso, um humor que era facilmente consumível. Ele achou o humor que agrada ao brasileiro com a série de filmes A Minha Mãe é uma Peça. Criou personagens que falam para o coração do brasileiro médio, isso não é fácil. Quando é que vai aparecer um outro Paulo Gustavo com esse mesmo talento, com essa mesma potencialidade, com essa mesma garra, não é? Era isso que eu queria aqui dividir com os nossos ouvintes, a tristeza de ver tanta gente boa sendo levada por essa doença, que é tão traiçoeira, mas tão traiçoeira. No caso do Paulo Gustavo, ele não tinha nenhum fator de risco, ele não tinha idade que o colocasse naquela faixa mais delicada e ele teve um tratamento de ponta desde o momento em que deu entrada ao hospital, recebendo inclusive o tal do pulmão artificial, não é? Isso é coisa que pouca gente consegue, é muito caro e ele ainda bem tinha essa possibilidade e mesmo assim não resistiu à doença. Então eu queria aqui manifestar primeiro os meus sentimentos, à família, aos fãs e também a perda de talentos que a gente tem tido com a pandemia.
Num país com tão poucas oportunidades como o Brasil, que às vezes essa carreira de sucesso, seja no ramo artístico, seja em qualquer outro, é ceifada ali no começo, porque a pessoa tem acesso a escolas ruins, não tem estrutura familiar, desiste no meio do estudo. Alguém que chega nesse ponto é uma raridade que a gente tem que aplaudir, reconhecer e lamentar quando nos deixa. Por isso, Cláudio, Pedro, ouvintes aqui do Jornal Gente, 2 trechos aqui do Minha Mãe é uma Peça, para a gente se despedir também da forma como imagino que o Paulo Gustavo gostaria que a gente se despedisse, lembrando daquilo que ele gostava de dividir com todo mundo, que era a emoção, que era a alegria, que era o humor. Tchau, gente! Vai aonde? Pro teste. Tô na última fase, se eu passar eu tô livre. Tá livre de quê, Marcelina? De você? Você me respeita. Ai, mãe, tô livre de tudo. Se eu passar, vou ser independente, vou sair de casa. Ah, é? Vai morar onde? Debaixo da ponte? Não, com a companhia de teatro. Aonde é isso? São Paulo, tchau. Pelo amor... Marcelina, volta aqui. Moço, pelo amor de Deus, desculpa, essa garota, ela não engatinhou na infância, entendeu? E a criança, quando não engatinha, ela não tem noção de status. Chegar em casa, você vai fazer baliza, Marcelina, pra mim, senta no sofá, vambora. Ai, mãe, eu quero comprar esse shampoo. Não vai comprar shampoo nenhum, devolve. Ai, mas eu quero ficar igual a Gisele Bündchen. Marcelina, minha filha, você tem outras prioridades, devolve aqui. Não vai comprar nada. Ai, deixa. Marcelina, adianta você ter o cabelo da Gisele Bündchen e esse corpo, você precisa dar dieta, vambora. Fazer ela tomar sopa. Ele tinha um humor fácil, né? Um talento para com naturalidade abordar todos esses temas e nos fazer rir, né? Era muito engraçado o Paulo Gustavo e claro que a gente lamenta muito e endossa as palavras da Thaís aqui, uma grande perda para a dramaturgia nacional, né, Cláudio? Olha, Pedro, ontem até eu conversei um pouco com a Thaís sobre isso, eu estava tão angustiado, né, exatamente com aquela sensação de que era iminente a morte do Paulo Gustavo. Eu fiquei muito triste, assim, eu não o conheci, mas era como se fosse alguém, eu acho que todos tínhamos essa sensação, todos os admiradores do trabalho do Paulo Gustavo, né, a sensação de que ele era alguém muito próximo. Ele criou esse personagem, né, inspirado na sua própria mãe, que encarnava muito assim do brasileiro, né, do jeito brasileiro de falar, etc. Ele era muito engraçado, ele era muito competente, ele era brilhante. Eu acho que o Paulo Gustavo foi a melhor, como é que eu diria, a melhor novidade, a maior revelação, talvez das últimas décadas na dramaturgia, mas sobretudo no humor, né? Ele era um grande artista. Eu tenho certeza de que os brasileiros todos vão sentir muita falta das risadas que ele nos provocava. Eu ri muito das piadas do Paulo Gustavo, dos filmes, vi todos. Enfim, é uma tristeza imensa, assim. Eu tenho certeza de que os brasileiros, de uma maneira geral, estão passando por um momento de luto nesse instante, assim como eu tenho a convicção de que o Brasil perdeu um pouco de sua graça com o falecimento de Paulo Gustavo. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.